Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma live da Procuradoria-Geral do Estado de Alagoas, através do Centro de Estudos da PGE. Hoje nós vamos receber o Dr. Ricardo Schneider, ele que é procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, é doutor pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre pela Universidade Federal de Alagoas, é vice-presidente do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas, professor de inúmeras instituições. Estará conosco hoje para debater um tema sobremaneira importante que está relacionado ao ressarcimento ao erário no que diz respeito às atuações dos tribunais de contas e à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ok? Vamos aguardar o Dr. Ricardo para debatermos esse tema extremamente importante, principalmente para a nossa atuação no âmbito da advocacia pública. Ele já está por aqui. Me ouve? Boa Opa, tarde. Ricardo, tudo bem? Eu te ouço, mas ainda a imagem não está disponível ainda. Então, deixa eu. Ainda está conectando aqui. Pelo menos a imagem ainda não está. Agora sim. Agora sim. Estamos Melhor. ao vivo, com tela dividida. Meu amigo, antes de tudo, eu queria te agradecer pela disponibilidade. A gente sabe o quanto que é complicado separar uma hora do dia para dispor para esses instantes, né, para essas plataformas de educação, enfim, que a gente tem capitaneado com o objetivo de promover a continuidade das atividades durante esse período de pandemia, ainda mais considerando as suas outras inúmeras atribuições. Então, a PGE agradece demais a sua disponibilidade e a vontade de vir aqui para debater um tema tão importante. Eu já te apresentei, né? Já, de certa forma, resumi aqui o seu currículo, você que é um laureado professor. E, mais uma vez, a gente continua com o nosso processo de capacitação. Nós já recebemos aqui o professor Denaci, o professor Leonardo Carneiro da Cunha, e hoje vamos falar contigo sobre um tema que, para nós, é substancialmente relevante na nossa atuação, na sua também, enquanto procurador do Tribunal de Contas, que é o tema do ressarcimento ao erário nos tribunais de contas e, principalmente, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem aí prolatado alguns acordos, inclusive questionáveis. Queria te abrir o espaço para você falar inicialmente, depois eu já mando uma pergunta, já encaminho a pergunta para a gente começar aqui a nossa exposição. A Joia Vale, eu agradeço muito o espaço, agradeço a PGE pela oportunidade de estar aqui nesse ambiente de debate, esse ambiente de discussão, em que várias pessoas, vários professores, né, o professor Denaci, o professor Leonardo já participaram. Eu acho muito importante nesse momento, né, apesar das limitações que nós temos, a gente poder debater, a gente poder conversar. E agora a gente observa uma série de mudanças na legislação, no âmbito do direito administrativo especificamente, e também no âmbito do Supremo, né, porque a gente observa que a potencialização dos julgamentos virtuais tem gerado um volume imenso de novidades, inclusive a que a gente vai debater hoje é fruto disso, né? E eu estou aqui à disposição, a minha ideia é conversar um pouquinho, falar um pouquinho dessa temática e ver de que maneira ela repercute e a gente também trocar algumas ideias, porque embora haja uma nova decisão, a gente ainda tem muita insegurança nesse aspecto do ressarcimento erário. Perfeito, meu amigo. E eu começo já falando o seguinte, eu disse no início que esse é um tema que envolve diretamente a sua atuação enquanto procurador do Tribunal de Contas, junto ao MP, e também a nossa atuação, até porque a advocacia pública fica responsável pela cobrança, né, das eventuais condenações impostas pelos tribunais de contas, seja eventualmente a título de ressarcimento erário ou também de multa. E o Supremo Tribunal Federal, recentemente, né, através de um acordo que foi prolatado em um julgamento virtual, mais especificamente, o tema da repercussão geral é o 899, ou seja, temos aí um precedente de caráter vinculante à luz do 927.5 do CPC, e o Supremo fixou uma tese interessante que, de certa forma, ela promove uma modificação no entendimento pretérito. Há um tempo que o Supremo já vem discutindo os inúmeros contornos do artigo 37, parágrafo 5º da Constituição Federal. Né? A que título nós teremos ou temos uma imprescritibilidade do ressarcimento ao erário?
E aí o Supremo já se manifestou, inclusive, no tema de repercussão geral 897, né, que é um tema interessante que o Supremo estabeleceu que haveria uma imprescritibilidade se houver, né, o reconhecimento de uma conduta ímproba e que tenha, né, sido realizada em caráter doloso. E agora, né, agora em abril, salvo engano, dia 20 de abril, o Supremo disse que haveria sim prescritibilidade nas pretensões relacionadas ao ressarcimento ao erário que sejam decorrentes de condenações impostas pelos tribunais de contas. E eu queria te lançar a primeira pergunta no seguinte sentido: por que o Supremo estabeleceu essa diferenciação, né, entre as situações que são, eventualmente, que surgem das condenações impostas pelos tribunais de contas e aquelas decorrentes de eventuais condenações em sede de improbidade administrativa, e até que ponto esse entendimento do Supremo, que de certa forma deixa de lado uma manifestação anterior, ele reflete na segurança jurídica, né? Provocando mais insegurança jurídica. Talvez nós tenhamos aí que discutir uma eventual modulação de efeitos. Eu não sei se, né, já tivemos aí a oposição de Marques declaração, enfim. Mas gostaria que você delineasse bem o tema, por gentileza. Veja só, Mário, você tocou nos pontos centrais. O que a gente observa, na realidade, é que toda essa sistemática relacionada ao ressarcimento, ela vem passando no campo doutrinário e jurisprudencial por uma mudança. Quando a gente estudava ainda na faculdade, a gente tinha esse dogma, né, de que a pretensão de ressarcimento ela era imprescritível. E vários doutrinadores defendiam isso. Celso Antônio, na sua obra, defendia isso. E ele reconhece, depois de uma palestra que ele viu, acho, salvo engano, foi do Emerson Gabardo, em que ele muda o entendimento. E aí eles passam a rediscutir esse parágrafo 5º, que, na verdade, não fala em ato de improbidade, mas interpretando ele em conjunto com o parágrafo 4º, 37, eles começam a rever. E a primeira discussão que foi colocada é que, na época da Constituinte, haveria uma ressalva mais expressa quanto à imprescritibilidade, que foi afastada. E essa redação, que aparentemente não é dúbia, mas hoje já se coloca como um pouco dúbia, ela teria dado margem a esse entendimento, a essa evolução. Então, vencida essa primeira etapa de que não haveria essa imprescritibilidade, restou delimitar como é que isso seria aplicado na prática. O primeiro movimento que houve no STF foi no tema 666 de repercussão geral, em que ele afastou a aplicação da imprescritibilidade com relação àqueles ilícitos civis, aqueles ilícitos que não eram decorrentes de improbidade, o que faz todo sentido. Naquele caso, era um acidente automobilístico, um acidente de trânsito, em que houve uma ação de ressarcimento e que tinha passado há muito tempo esse prazo. Então, não faz sentido que a gente também, nessas questões, digamos, do direito civil ou do âmbito civil, ainda que envolva a administração, elas ficassem consideradas como imprescritíveis. O 897, sim, que aí o Supremo ele avança mais e restringe esse âmbito, entendendo que a prescrição ela é excepcional, ou melhor, a imprescritibilidade é excepcional e que a prescrição é uma regra, para delimitar que ela se aplica apenas ao ato doloso de improbidade administrativa. E aí veio a sua pergunta muito pertinente. Ora, mas se ele entende que é ato doloso, por que não está aplicando aos tribunais? Porque ele ressalvou. Primeiro ponto, o julgamento do Supremo nesse tema 899, ele trata de um aspecto muito específico, né? Quando a gente fala em precedentes, você é um craque nessa matéria, a gente sabe que os precedentes eles têm que se lastrear nos fatos que estão sendo lá debatidos. Você não deve, num precedente, extrair consequências que não foram examinadas, né? Você tem que analisar qual foi a situação lá debatida, fixa aquela tese, e aí, a partir daí, você poderia aplicar. Então, nesse caso, ele não seria um caso ideal para a gente debater, embora a tese, por si só, ela pareça ser mais ampla, porque ele discutiu apenas a prescrição para a execução do acórdão do Tribunal de Contas da União. Então, qual foi a situação? Na origem, não houve prestação de contas por uma gestora. O Tribunal de Contas da União, ele condenou, então, ela a devolver todos os valores integralmente. Era um convênio de 88. O Tribunal de Contas condenou ao ressarcimento no acordo de 96. Em 96, a AGU ajuizou a ação. Ocorre que, durante a execução fiscal, e quem atua, eu já atuei na advocacia pública, você atua até hoje, sabe que é uma dificuldade muito grande de encontrar bens. O processo foi suspenso, com base no 40 da execução fiscal. Em virtude de não ter achado bens, aí que houve a prescrição intercorrente. Então, veja que foi um caso bem específico, e surge já essa primeira questão. Outro fundamento que o ministro Alexandre utilizou é que ele entendeu, e aí realmente merece uma certa crítica,
que o Tribunal de Contas ele não faria, o Tribunal de Contas ele não julgaria pessoas, ele julgaria atos. Em razão disso, não haveria um contraditório para a defesa no âmbito do Tribunal de Contas, apto a você qualificar o ato como ato de improbidade. Como ele entende que a prescrição é só para ato de improbidade, logo não poderia o Tribunal de Contas analisar, ou melhor, não poderia um julgado do tribunal se tornar imprescritível. Há um problema em relação a esse argumento dele. Primeiro, que falar que um processo, ainda que não judicial, não esteja sujeito ao contraditório ampla defesa, você está dizendo que esse processo é nulo, porque a Constituição já diz que tem que ter, e o próprio Supremo reconhece, até nos atos de registro de aposentadoria. A segunda questão, o Tribunal de Contas ele julga contas, mas o que são contas? Contas são atos de gestão praticados por pessoas. Eu não vou aplicar ao Tribunal de Contas o 28 da LINDB, eu não vou analisar, então, se houve erro grosseiro, dolo, é isso? Porque se ele está dizendo que é um julgamento técnico automático e que você não analisa, então eu acho complicado. A questão é que no Tribunal de Contas, a gente tem lá um processo que tem uma particularidade. Ele não tem à sua disposição os meios probatórios que o processo judicial tem. Você tem no processo judicial prova pericial, testemunhal, depoimento, no civil. Tem busca e apreensão no civil, você tem no penal, como meios de prova, a interceptação telefônica. A delação premiada é um instrumento hoje muito utilizado. Isso tudo não tem no Tribunal de Contas. Por isso, a caracterização, muitas vezes, do dolo e da culpa no âmbito do TC é um pouco mais dificultosa. Mas veja, esses Mas aí, veja, em se tratando, só uma ponderação rapidinha, mas em se tratando de um processo, enfim, ainda que natureza administrativa, e aí poderíamos, inclusive, nos socorrer do artigo 15 do próprio Código de Processo Civil, a aplicação supletiva e subsidiária, para você ter um lastro probatório adequado, inclusive para consubstanciar o contraditório e ampla defesa, porque o Supremo fala até no processo no âmbito do Tribunal de Contas, não há um efetivo devido processo legal. Mas veja, como você falou, se não há devido processo legal, é nulo, né? Derivado diretamente da previsão constitucional, qualquer tipo de processo. Exato, é um argumento que ele não se sustenta com os próprios precedentes do Supremo, quando ele falava, por exemplo, da questão do ato do registro de aposentadoria. O primeiro entendimento era que não havia nenhum prazo decadencial ou prescricional. Após 5 anos, o tribunal era obrigado, por ser um ato complexo, a ter o contraditório para a defesa, e isso foi mudado agora, tem um prazo de 5 anos. Na verdade, parênteses, é uma tendência agora, no âmbito do Supremo, fixar prazo para o Tribunal de Contas. Isso até no artigo que eu escrevi lá no Jota, que você também tem escrito lá, belos artigos, eu trato disso. É uma tendência do Supremo. A gente também tem que ver essa questão da prescrição no âmbito dos tribunais de contas. Não adianta bater muito de frente, porque o Supremo já decidiu e agora a questão é tentar remediar os danos, né? Mas, enfim, como você colocou, você não pode dizer que lá não há o contraditório para a defesa. Na prática, realmente, esse lastro probatório não ocorre da maneira como poderia. Eu defendo, como você, que pelo artigo 15 a gente teria a possibilidade ampla de utilizar o Código de Processo Civil em vários instrumentos, na questão dos precedentes, dos meios de prova, nas tutelas provisórias, né? Então, a gente teria que construir essa doutrina, e isso tem muitos estudiosos que fazem essa junção, e algumas vezes eu também já escrevi sobre isso, e seria um caminho. Mas, de fato, na prática, o TCU ele não vem admitindo isso de forma ampla. Ele reconhece que a prova no âmbito dos tribunais de contas ela é eminentemente documental. Mas veja, o fato dessa limitação probatória ocorrer não significa que você não analisa a conduta, não analisa a existência de dolo, de culpa, você vai analisar os argumentos que o gestor vai trazer. Enfim, eu não entendi esse argumento dele como um argumento muito sólido. E o que me preocupa também, e aí você já pergunta da questão dos reflexos do Tribunal de Contas, os reflexos serão muito grandes, porque o Supremo ele dá uma guinada de 180 graus, na verdade foram várias guinadas em pouco tempo, e isso, lá no âmbito do TCU, o ministro Benjamin estava falando, eu até anotei aqui os dados, se a gente for aplicar essa tese de 5 anos agora, né, na prática, né, tirando que o paradigma ele fala apenas dos 5 anos a contar do acordo, mas se a gente for aplicar 5 anos anterior, né, os 5 anos a contar do fato, por exemplo, 64,5% das tomadas de contas em trâmite do TCU estariam prescritas. 24,27% teriam prescrição parcial. Somente 11,23% dos processos lá poderiam continuar tramitando integralmente. E aí outro problema que ele coloca também, a questão do prazo, né? Você sabe disso, e quem conhece mais da realidade dos tribunais de contas, da tomada de contas especial, a tomada de contas especial é um procedimento que deve iniciar
na autoridade administrativa, lá no local, no órgão, na entidade, onde ocorreu o fato. Ela não inicia no Tribunal de Contas. Ela pode iniciar, o Tribunal de Contas pode determinar de ofício ou avocar. Mas o caminho natural seria, naquele órgão, naquela secretaria, naquela entidade em que houve um dano, ou a possibilidade de um dano, a tomada de contas é lá instaurada, é a fase interna. Posteriormente, nessa primeira etapa, se não houver a reparação do dano, aí você encaminha para o Tribunal de Contas e onde ocorrerá o julgamento. E aí ele traz uma outra informação interessante. Do fato gerador, digamos assim, desses danos até o processo ingressar no TCU, ocorrem, em média, 9 anos e 7 meses. Em média, para chegar no TCU. Como é que você vai aplicar esse prazo de 5 anos? A primeira decisão do TCU, em média, 2 anos e meio, até que não é tão demorada. Ao todo, a gente teria, do fato gerador até essa primeira decisão, 12 anos. Veja, o TCU ele atuava com base no julgamento do STF que dizia que era imprescritível. Por isso, até talvez o TCU não tivesse atuado de maneira mais enérgica com relação aos seus jurisdicionados, digamos assim, para que eles instaurassem as tomadas de contas. Mas era uma realidade e o tribunal atuava de acordo com essa realidade. Não modular os efeitos num caso como esse é muito complicado, Vale. É muito difícil. Eu acho que, tudo bem, há casos em que você não pode exigir do gestor que ele seja citado depois de 10 anos no fato, porque você compromete realmente o contraditório para a defesa. Mas isso o TCU também já aplicava. O TCU ele libera, ele diz, olha, você não deve instaurar a tomada de contas após 10 anos do fato, a não ser que isso não comprometa o contraditório para a defesa. Ou seja, se você já foi citado, já produziu provas e isso não comprometer. Então, eu vejo que essa decisão, o impacto dela nos tribunais de contas, num primeiro momento, vai ser no sentido de que várias possibilidades de ressarcimento ao erário, e nesse caso a gente tem que reconhecer que é uma via mais rápida para obter o ressarcimento. A via judicial ela tem várias instâncias. O Tribunal de Contas é uma instância única que já constitui um título executivo extrajudicial. Então, isso daí vai comprometer, penso eu, a reparação em muitos casos. No âmbito do TCU, há várias demandas lá que vão se perder, né, que envolvem bilhões de reais. E se a gente não tiver essa modulação, isso realmente vai dificultar bastante. Então, eu defendo que, na realidade, além dessa modulação, a gente também tem que enfrentar uma outra questão, que é a da lei que vai ser aplicada. Porque também o acórdão, nesse ponto, ele não fundamentou, digamos, de maneira muito aprofundada. Né? Como eu te falei, era um caso que na Justiça Federal, é daqui de Alagoas o caso. Quem foi o juiz foi o doutor Sérgio Vanderlei. Eu até viajei com ele. E foi uma execução fiscal que ele extinguiu porque não encontrou bens. Então, logicamente, você não debateu. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque você entrou num ponto interessante, né? Discutindo aí a prática do ato, posteriormente o reconhecimento pelo Tribunal de Contas da União. E, ao que me parece, nesse acordo do Supremo, pela fundamentação, pela análise da fundamentação, o Supremo focou diretamente a sua deliberação no que se refere à pretensão executória, né? Da pretensão executória. Então, o Supremo ele direcionou a ideia de prescritibilidade e o estabelecimento dos prazos, fazendo uma correlação com o próprio CTN para a pretensão executória. Agora, nas fases pretéritas, né, até para a constituição desse eventual crédito, qual o prazo que eu vou aplicar, né? Será que é o mesmo prazo que está previsto no CTN, no 174? Será que não é? Eu não sei se você fez essa leitura também desse enfoque que o Supremo deu e se para essa situação pretérita, até a constituição efetiva do crédito, a gente aplicaria, né, ou próprio, nos valeríamos também do 173, enfim, na mesma linha do CTN. Não sei qual foi a leitura que você fez nesse ponto. Eu achei perfeita a sua colocação. Realmente, o caso concreto e a fundamentação que ele utilizou foi na Lei de Execução Fiscal e no CTN. Então, ele aplicou porque ali tudo bem. A partir da constituição do débito, você conta 5 anos. Dá para aplicar tranquilo. A Lei de Execução Fiscal fala da prescrição intercorrente. Tranquilo, não há problema. Mas se eu for para 173 do CTN, como é que eu aplico, por analogia, do primeiro dia, 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado? Não encaixa a aplicação analógica do CTN para essa realidade. Isso ele não enfrentou. Ele pegou basicamente os fundamentos da sentença, que na realidade ela não se aprofundou na questão da temática do regime jurídico, e eu até faço uma crítica que, na realidade, em recurso extraordinário, eu penso que aí ele não deveria ter entrado na questão da aplicação da norma ou da lei que deveria ser aplicável a essa situação. Ele deveria ter se restringido à tese constitucional. É imprescritível ou não é?
Porque essa questão do regime jurídico da prescrição que deve ser aplicada ao TCU e aos tribunais que não têm lei específica é muito complicado. Você tem várias possibilidades porque há uma lacuna. O TCU ele aplicou durante um tempo, antes do Supremo entender que era imprescritível, o Código Civil. E aplica o Código Civil até hoje para sanções. Em relação à sanção, o Supremo aplica a Lei 9873. Temos a Lei de Improbidade, se for, né, ato doloso de improbidade, né, aplicaria a Lei de Improbidade, então 5 anos ao término do mandato. Então a gente não tem essa definição no acórdão, não dá para afirmar que o acórdão examinou a questão do prazo prescricional para a constituição, digamos assim, desse ressarcimento para essa imputação, mas eu acredito que isso é questão de tempo, Vale. Eu não acredito que foi algo intencional. É porque realmente o caso que chegou foi esse, talvez eles não tenham percebido na época, mas a intenção deles, penso eu, é delimitar um prazo para todas as etapas. Vai ser delimitado cedo ou tarde um prazo para essa etapa inicial, que pode ser da ocorrência do fato, da chegada da notícia ao Tribunal de Contas, ou como é no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eles estabeleceram na Constituição que o prazo é do término, é o último dia do exercício seguinte, em relação ao qual poderiam ser prestadas as contas. Mais ou menos isso, que daria 5 anos, mais quase 2 anos, porque é o término do exercício seguinte. Então, daria quase isso. Então, tem que definir isso, ou por meio de uma lei que o TCU encabece para definir claramente, ou a gente vai ficar a cada decisão do Supremo que não analisa de forma aprofundada, e aí talvez entre um pouco a minha crítica com relação ao julgamento virtual. Eu acho que ele é uma ferramenta excepcional, mas há questões que talvez na tribuna, por meio do debate, elas surgem lá e que a gente sabe que no dia a dia, só com memoriais, só com o encaminhamento de petições, isso não chega efetivamente da maneira que poderia chegar. Até porque se chegasse, não existiria a sustentação oral. Ela tem uma razão de ser por isso, porque é um momento em que você não tem como fugir, você tem que ouvir lá o advogado e nesse momento você vai ver que tem algumas repercussões importantes. Eu tenho dúvidas se tudo isso realmente foi examinado nesse aspecto, né? Porque particularmente aplicar de forma analógica, né, as questões relacionadas à decadência e à prescrição no âmbito do direito tributário para essas hipóteses pode gerar alguns tipos de questionamentos, como você bem tratou, né, nessa fase, inclusive, de constituição, né? Você pode até discutir depois de constituído, né? Aí, por exemplo, até a doutora Emanuele que está na nossa live, ela é a coordenadora, a chefe da Procuradoria da Fazenda Estadual, e ressaltou muito bem que nós promovemos as inscrições dos eventuais débitos, né, constituídos no âmbito do Tribunal de Contas em dívida ativa, e até ressalto, né, que essa inscrição é importante para que a gente possa se valer do executivo fiscal, a dívida ativa de caráter não tributário, mas que o próprio título, né, executivo gerado da manifestação do Tribunal de Contas já poderia ser objeto de uma execução do título executivo extrajudicial utilizando o procedimento do CPC. Perfeito. Né? A gente escreve em dívida ativa, inclusive para se valer do rito da execução fiscal, para dar mais garantias ao crédito, inclusive, né, para fins de cobrança, mas que o próprio título executivo formado no âmbito do Tribunal de Contas poderia ser executado por via de uma execução do título executivo extrajudicial, seguindo o rito do CPC. Mas aí você tocou num ponto importante, né? E a gente até vai discutir isso provavelmente no dia 28 de maio, o professor Dierle, né, que é uma grande referência nas discussões relacionadas às tecnologias do processo, e você questionou aí até a legitimidade, talvez, dos julgamentos virtuais, enfim, e eu até escrevi um artigo que vai ser publicado agora no dia 1º de junho, analisando o modelo de cortes online no Brasil, essa expansão do uso dessas tecnologias para instrumentalização de atos processuais eletrônicos, com o filtro do que eu chamo de devido processo legal eletrônico. E aí eu chego nesse ponto que você bem tratou, né? A gente tem aí a possibilidade de fazer sustentação oral através de meios eletrônicos, videoconferência, enfim, mas o que tem acontecido em muitos tribunais, que é o caso do Supremo, através da sua emenda regimental 53, é que o Supremo tem determinado que o advogado envie com 48 horas de antecedência a sua sustentação oral, com a garantia que a parte tem de que os argumentos serão efetivamente levados em consideração quando do julgamento. De fato, a gente tem aí uma série de questionamentos que a gente precisa analisar à luz desse devido processo legal tecnológico e tantas outras questões, né? A gente tem presenciado sessões virtuais que não têm sido publicizadas adequadamente. O advogado está lá na sessão, mas ele só ingressa na sessão de fato quando ele vai promover a sua sustentação oral, não acompanha os processos pretéritos, a sessão deveria ser pública e vários outros pontos interessantes para a gente discutir. Né?
na realidade, se me permite, Vale, isso daí é um memorial oral. Em vez de entregar os memoriais tradicionais, que você vai lá e conversa, é um memorial Perfeito. oral. E muitas vezes a gente sabe que o ministro considera tudo, mas diante do volume de trabalhos, nem sempre é assim. A sustentação oral com os ministros presentes, ainda que numa sessão virtual, ela tem que existir. E esses casos vêm, eu venho percebendo isso com mais exatidão, porque me revela muito isso, né? Passa despercebido e aí você verifica o volume de questões que são julgadas, relevantes, de variadas matérias, nesse curto período de tempo. Isso é desumano, não tem como uma pessoa conseguir analisar com essa profundidade. E essa reflexão que o advogado traz no momento pode gerar um pedido de vista, né? Pode gerar uma reflexão maior. Enfim, eu acredito que a gente tem que conciliar isso, esse mecanismo. Só voltando à questão da execução fiscal que você pontuou, realmente não haveria, digamos assim, a obrigatoriedade de inscrever endividativa para fins, né, de atribuir esse efeito. No âmbito do TCU, eu lembro, quando ainda atuava na PGF, que houve um parecer na época, acho que foi, salvo engano, foi da PFN, em que eles discutiam isso e entenderam que seria importante, tanto para recorrer pela via da execução fiscal, embora também pudesse usar o processo de execução, e a execução do novo código, digamos, ela não seria tão lenta ou não teria menos garantias que a do Código de 73, né? Ele foi aprimorado nesse aspecto. Então, naquele momento, eles definiram que seria interessante inscrever endividativa para ter fins de controle, né? Para que você pudesse controlar melhor a existência dos créditos. Isso ocorre e assim por diante. Mas não quer dizer que, por estar inscrito em dívida ativa e ser objeto de execução fiscal, seja utilizado, deva se utilizar a prescrição do CTN. Eu acho que esse foi o equívoco no julgado, ter associado uma coisa a outra quando a gente sabe que não é necessário, porque a lei de execução fiscal ela não é restrita à dívida ativa tributária. Sim, a dívida ativa não tributária também, e pressupõe-se ali no acordo que sempre vai se promover a inscrição, né? Mas se você for lembrar do regime do CPC de 73 e pensar sobre todas as discussões que envolvia a prescrição intercorrente no CPC de 73, talvez fosse mais interessante você propor a execução do título executivo extrajudicial, né, porque você tinha toda uma discussão sobre a prescrição intercorrente do que usar o procedimento executivo fiscal, que tinha já a previsibilidade do 40, né, e o seu regramento quanto à prescrição intercorrente para esses determinados casos. Mas é interessante porque, de fato, a gente inscreve para, como você bem destacou, ter um controle maior, né, do que eventualmente é cobrado e ter as garantias específicas da própria execução fiscal, inclusive, né, a gente discutia isso com o Leonardo Carneiro da Cunha, que no âmbito da execução fiscal você tem a necessidade de garantia para apresentar os seus embargos da execução fiscal, né? Apesar de ele discordar e falar de um regime geral do CPC, que também seria extensivo para a Lei 6830/80, mas há uma especificidade que o próprio STJ chancela e diz, olha, você precisa garantir o juízo para embargar, né, para apresentar seus embargos de execução. Mas é um ponto interessante que envolve várias análises, né, vários aspectos, inclusive. Mas ainda nesse ponto, na tese de repercussão geral 899, nesse RE, que envolve aí, foi um julgado, inclusive, é um julgado paradigmático, né, um precedente obrigatório, que envolve um recurso extraordinário aqui de Alagoas, destaca-se bem essa questão relacionada à prescritibilidade. Como a gente já falou aqui, essa prescrição, né, num prazo de 5 anos, eventualmente, para essa cobrança do débito constituído no âmbito, né, do Tribunal de Contas. E lá, né, independentemente, vamos lá, ele trata de ressarcimento ao erário, mas esse prazo prescricional também poderia se aplicar às multas que eventualmente são chanceladas no âmbito do Tribunal de Contas, não é verdade? Perfeito, perfeito. O que a gente observa é que, em relação às multas, o STF ele já tem o seu entendimento quase que consolidado. Ele tem um precedente da primeira turma, que é do ministro Barroso, e tem 2 precedentes da primeira turma do Barroso. Eu acho que é. Ele tem 2 da segunda turma e um da primeira turma. E nesses precedentes, ele, baseado, né, nessa premissa de que a penalidade ela não pode ser considerada imprescritível, salvo naquelas hipóteses excepcionais da Constituição, crime de racismo, ou então envolvimento de grupos armados, né, que queiram atentar contra a democracia. Naqueles casos expressos, fora nessa situação,
você não poderia, no âmbito de penalidades, não ter um prazo definido. Então, nesses julgados que não ocorreram no regime de repercussão geral, já há um indicativo claro da aplicação da Lei 9873. E aí a gente tem uma divergência muito grande. O TCU, ele continua entendendo que, nesses casos, se aplica o Código Civil. Nesse entendimento, o ministro Bruno Dantas, ele entende que o Código Civil ele seria um regime geral, no caso de lacuna, aplicar a todos os ramos. Eu não concordo muito com esse ponto de vista dele, respeito, eu não vejo mais o Código Civil com essa hegemonia. Eu acredito que, no caso de uma lacuna, a gente tem que buscar regras dentro do âmbito do próprio direito que você está inserido, no direito público, direito privado. E, no caso, como a gente trata de penalidades aplicadas pelos tribunais de contas, eu vejo que a Lei 9873 ela apresenta um regime jurídico que é mais adaptável. E por que eu digo isso, um regime jurídico? Porque não basta a gente querer encontrar uma lei para aplicar por analogia só em relação ao prazo. Eu tenho que ter também a definição dos marcos interruptivos e dos marcos suspensivos. Se eu tenho uma lacuna, eu tenho que pegar a lei que preveja também esses marcos e que seja compatível com a peculiaridade do Tribunal de Contas. Então, não adianta eu pegar o CTN, por exemplo, e querer aplicar para analogia, porque ele não vai enquadrar, não vai encaixar. É a mesma coisa com o Código Civil. Então, nesse caso, eu entendo que tem razão o Supremo, porque em relação à penalidade não há como ter penas, né, em que você não tem um prazo definido, aplicando o 9873. E o TCE aqui de Alagoas, ele até aprovou a sua primeira súmula justamente com base nisso. Não há previsão no regimento, nesse caso também fundamentou-se, dentre outras coisas, na aplicação também do Código Civil, na aplicação da própria lei de introdução, no artigo 30, que fala que há essa necessidade, né, dos precedentes administrativos, e ele editou essa súmula entendendo que aplicaria, né, na falta de previsão legal expressa, a Lei 9873. Então, a gente tem essa discussão, porque em muitos julgados no Supremo, a gente pegando a leitura, eles às vezes confundem e querem colocar na mesma discussão a imputação de débito ou ressarcimento erário da sanção, que são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Muito embora, diante da ausência de uma norma específica, eu acredito que a gente poderia até aplicar a Lei 9873 nos dois casos, por enquanto a gente não tiver essa definição. Mas ele já definiu o prazo lá praticamente para aplicação de sanção, prazo para o registro do ato de aposentadoria, definiu agora o prazo da pretensão executória, digamos assim, se a gente for entender mais restritivamente, ou se for mais amplo para todo o ressarcimento. E eu digo mais, eu acredito que em pouco tempo, até no artigo eu coloquei isso, eu acredito que ele vai definir prazo, inclusive para de parecer prévio. Porque é um outro problema que se observa. Recentemente, até com um caso daqui de Alagoas, tem duas ADPFs. A Assembleia, ela julgou contas do governador, porque o Tribunal de Contas se omitiu e passou muitos anos sem emitir o parecer prévio. Então, até que ponto, né, o Tribunal de Contas, não emitindo o parecer prévio, tem um prazo de 60 dias, ou 180 no máximo, ele pode não exercer a sua competência e privar o Poder Legislativo de exercer a competência, que nesse caso é a de julgamento, né, das contas do chefe do Poder Executivo. Então, é uma outra discussão que a gente tem. É por isso que eu acredito que não adianta muito a gente insistir na tese da imprescritibilidade em relação a esse aspecto nos tribunais de contas, embora eu não concorde com o argumento dele quanto à questão do ato doloso de improbidade, mas a gente tem que procurar delimitar e dar segurança jurídica a essa questão. Porque, realmente, da maneira como está hoje, a gente não sabe se poderá aplicar um prazo para essa fase anterior, não sabe, caso a gente entenda que aplique, não tem como ser o 173, não sabe se vai aplicar o 9873 dos precedentes das sanções, ou se aplica o Código Civil, porque o TCU não se currou. Mesmo com esses 3 julgados do Supremo, ele continua aplicando o Código Civil, né, nessa questão. Foram julgados em sede de mandado de segurança, se não me engano, não foi? Exatamente, são 3 mandados de segurança, perfeito, perfeito. Porque o TCU, o Tribunal de Contas, o STF, ele tem a competência originária, né? Nesse caso, com o DEATO do TCU. Por isso que muda, né? No caso que a gente está falando, do 899, foi recurso extraordinário. É por isso que eu falo que ali a análise talvez devesse se ater mais à questão constitucional, porque é o limite do que chega para o Supremo. Agora, em mandado de segurança originário, não. Aí realmente ele cabe uma análise mais ampla. Mas aí você também está levando as questões todas de maneira mais ampla. E aí ele deveria, num desses julgados, definir essa questão. Porque realmente a gente está hoje numa situação de instabilidade e na expectativa de haver nos embargos que vão ser opostos, de haver uma modulação.
e com essa modulação a gente poder definir esse regime e talvez eles respondam também se a prescrição que ele entendeu se aplica a essa fase anterior, né? Eu acredito que vai ser uma tendência. Eles vão... Na verdade, o próprio julgamento, não esse, mas o do 897, já foi um julgamento bem apertado. Na realidade, 5 ministros já defendiam ali, acho que foi o Toffoli, Gilmar Moraes, não sei se Marco Aurélio, eles defendiam a prescrição por inteiro, né? Que deveria cair a regra geral. Marco E aí Aurélio, eu sei. né? Marco Aurélio, eu lembro. Não é? Aí eles pediram vista e aí conseguiram formar uma maioria num voto intermediário. Que é, não, pera lá, então, é imprescritível, mas só para o ato de improbidade. Aí puxou do parágrafo 4º o ato de improbidade, para tentar delimitar bem. Foi por um voto. Então, a gente vai ter, esse ano vai sair Celso Mello, ano que vem sai Marco Aurélio. Não sei como vai ser essa composição. Mas nesses julgados mais apertados, talvez isso modifique e até amplie mais, acabe com a questão da imprescritibilidade para tudo, inclusive para esses casos do ato de improbidade. É por isso que nessa questão, eu acho que a gente tem que procurar remediar os danos, digamos assim, e tentar encontrar um paliativo, né? Encontrar uma norma que se aplique de forma mais adequada, definir esse regime jurídico e, principalmente, os tribunais de contas tomarem consciência de que eles devem atuar com maior celeridade, né? Isso é importante. Se reformular, né? Se adaptar, porque da maneira como está, a gente vai ter a prescrição ocorrendo de muitas formas e isso é complicado. Isso vai ser extremamente complicado. O tribunal vai ter um esvaziamento grande. Se porventura, se a tese de que há prazo para emissão do parecer prévio passar, então o tribunal vai ter todas as suas atribuições submetidas a prazo e, em muitos casos, diante da demora, não vai exercer. É muito difícil. É muito difícil. Meu amigo, você tocou num ponto que, para mim, é muito delicado, é a responsabilidade do agente público, né, para eventuais danos que tenham ocasionado, enfim. E a gente sabe que, depois que a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro foi reformulada, com a Lei 13.655, nós tivemos a inserção de alguns dispositivos com o objetivo de dar mais segurança jurídica, inclusive ao gestor. Para outros, né, a lei trouxe mais segurança jurídica do que segurança jurídica, até por conta de alguns conceitos que foram utilizados. Mas, de certa forma, né, dar um respaldo para a atuação do gestor em determinadas situações, porque, particularmente, a gente, e aí expressão hoje muito utilizada, a gente vive o chamado direito administrativo do medo, né? É sempre o ressentimento, por isso que alguns autores até têm criticado a falta de inovação no poder público por conta dessa reticência do gestor em praticar determinados atos, até por conta do controle posterior que ocorre, né? Porque é muito complicado, às vezes, depois que você vem em um determinado momento que o ato já foi praticado e, diante de certas circunstâncias, com atividade fiscalizatória, não se considerava, muitas vezes, né, a situação concreta, erigida quando da realização do ato, enfim. E o artigo 28, ele diz o seguinte, olha, você só vai responsabilizar o agente público se houver dolo ou erro grosseiro, né? E aí a gente cai num ponto que é interessante, porque eu tenho visto alguns acordos do Tribunal de Contas da União. Eu, inclusive, antes de ser procurador do Estado de Alagoas, né, eu também tive passagem pela AGU com você e também fui advogado da Petrobras. E quando eu era advogado da Petrobras, eu atuava diretamente junto ao Tribunal de Contas da União, né? E o TCU, ele, né, interpretando o artigo 28 da Lei de Introdução, ele diz o seguinte, olha, o que vai se entender por dolo, ou melhor, na verdade, o que vai se entender por erro grosseiro em determinado caso é aquele erro que se afasta de eventuais parâmetros de um gestor médio, de um administrador médio. Mas eu pergunto, em situações em que você vai imputar, né, uma penalidade para o gestor, né, imputar essa penalidade com base no que se entende por gestor médio não seria trazer uma insegurança, não? O que você acha? Vale, você tocou no tema que a gente vai ter que abrir outra live. Mas vamos lá. Olha. O Instagram limita muito aqui uma horinha. Mas eu acho excelente. Não, achei excelente. O artigo 28, ele traz várias questões. O decreto 9.830, que regulamenta ele tenta densificar e traz vários elementos. E a MP 966, que veio agora,
que muita gente falou, mas ela trouxe... Não, ela não trouxe muita novidade, ela trouxe duas novidades. Primeiro, deixou claro que aplica no aspecto econômico e social, em caso de omissões e de uma ação direta, e especificou a questão da responsabilidade civil administrativa, né, que dizem que seria para alcançar o TCU, porque para o TCU, o erro grosseiro não alcança o ressarcimento erário. Ele entende que não há gradação. Pelo 37 da Constituição, ele tira essa gradação, mas para as sanções ele aplica. Mas, enfim, essa questão do administrador médio, essa questão que o TCU traz, eu concordo, eu acho que realmente é um parâmetro aberto. Mas é um parâmetro aberto como todos aqueles que a própria LINDB trouxe. Né? A LINDB fala em segurança jurídica, mas o próprio erro grosseiro ela deixou em aberto, e quando ela tentou densificar ele no parágrafo primeiro, a gente viu que seria complicado, porque eles queriam entender que não é erro grosseiro fundamentar no entendimento minoritário da doutrina, ou no entendimento de um precedente não, de um julgado isolado. Esse seria o entendimento que afastaria. Isso foi vetado. Como não foi colocado nada, no decreto ele regulamenta, não, o erro grosseiro é aquele erro evidente, é aquele erro manifesto, tá, mas continua sendo. O que acontece, Vale, é que a gente não vai ter como ter um rol taxativo, uma delimitação disso, porque o direito administrativo ele é muito amplo, a gente vai ter essa possibilidade de praticar diversos atos, mas assim como tem vários acórdãos do TCU que utilizam essa expressão, em vários outros ele qualifica, ele fala, por exemplo, o administrador que descumpre uma recomendação expressa do órgão de assessoramento jurídico, da advocacia pública, e não fundamenta e simplesmente descumpre, isso é um erro grosseiro. Isso é interessante. Então, em algumas situações, ele deixa claro que você vai ter casos em que você vai construindo uma casuística e você consegue colocar isso. Agora, quando você pega uma decisão que simplesmente coloca que ele não atendeu ou ele extrapolou o padrão mínimo exigido do administrador, haveria até um déficit de fundamentação. Com base, até se a gente for aplicar pelo artigo 15, se for aplicar o Código de Processo, quando você pega um termo genérico e você não faz ali a subsunção. Não, mas foi erro grosseiro por quê? Qual o fato específico que você entende que gera, e aí você vai, em cada caso, delimitando essa casuística. Eu acho que seria esse o caminho. Não vejo como a gente fugir disso. Há, na realidade, uma tendência hoje, cada vez maior, de delimitar ou de restringir essa possibilidade de penalização. Eu vejo com uma certa reserva por dois aspectos. Primeiro, a questão do direito administrativo do medo, que muitos autores falam, do apagão das canetas. Por um lado, eu concordo que realmente o gestor fique inibido em atuar em determinadas situações. Mas eu também acredito que a gente não pode imputar aos órgãos de controle a culpa pelo problema geral que a administração pública vive. Eu acho que são várias questões que a gente deve levar em consideração. A gente tem um ordenamento jurídico, uma Constituição analítica com diversos princípios e valores colidentes. Inúmeras normas aprovadas diuturnamente. Medidas provisórias agora estão saindo, né? A cada 2 dias sai uma nova. Então, a gente já vive num ambiente que é complicado. Atribuir aos órgãos de controle esse problema, exclusivamente, eu acho que não. Embora reconheça, há alguns excessos, às vezes, principalmente pelas várias instâncias. É possível que um determinado gestor, em um ato, envolvendo recursos próprios e recursos federais, ele vai submeter à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado, do TCU, da CGU, né, a CGE, talvez. Então, veja, ele realmente... E o Ministério Público Estadual e Federal, né? Então, fica difícil. Não vejo outra maneira. Eu acho que é só a partir do caso concreto, dessas definições, que a gente vai, porque não há como fazer de outra maneira. O que me preocupa mais é que eu vejo que há um movimento de restringir demasiadamente essa questão da possibilidade de responsabilização e que no âmbito do controle externo é complicado. Quando você vê lá no decreto e vê lá na MP 96 que você tem que comprovar com provas concretas a existência do dolo ou da culpa grave, no âmbito do controle externo isso é complicado. Como é que eu vou comprovar, né, com provas concretas? Tem alguns autores que falam que inverte o ônus da prova. Porque no âmbito do controle externo, quando você fala em prestação de contas, você associa isso ao dever de prestar contas. É um princípio constitucional sensível. Não prestar contas gera intervenção. É uma das possibilidades de intervenção. Então, é uma lógica diferente da ação de improbidade. Por exemplo, da ação penal, em que o Ministério Público tem que informar, digamos, a culpa, tem que demonstrar. No Tribunal de Contas, o gestor tem que demonstrar regularidade. Se você inverte essa lógica, num ambiente em que, pelo menos no patamar atual, você tem uma limitação dos meios de prova, você inviabiliza muitos casos.
Vou dar um exemplo simples. O gestor recebeu recursos de um convênio, não prestou contas. Foi citado, não apresentou resposta. E aí? Vai exigir uma prova específica, concreta, do dolo, da culpa grave? Né? O contexto já não demonstra isso? Então, a depender de como foi interpretado como forem interpretados esses dispositivos em relação ao controle externo, eu acho que pode ser problemático. Se não for interpretado dessa maneira tão estrita, aí eu acho que é bem-vindo, porque aí dá segurança mesmo. Pelo menos você gera um ônus de argumentação maior por parte do controle externo. Aí eu acho joia. Aí eu concordo. Eu acredito que você tem que ter esse ônus de realmente, em medidas cautelares, por exemplo, que muitas vezes ocorrem, você tem que ter esse ônus de demonstrar realmente as consequências do ato. Né? Esse é o grande problema, porque às vezes a gente vê, por exemplo, eu acredito que a gente sempre tem que olhar para as garantias processuais constitucionais, né? A gente vê deficiências, muitas deficiências de fundamentação, a gente vê uma deficiência instrutória muito grande e esses pontos geram problemas substanciais para quem eventualmente é objeto de fiscalização, né? Como você falou, a gente tem que estabelecer um equilíbrio adequado para permitir a atuação do Tribunal de Contas, mas também garantir, né, ao eventual gestor, enfim, que é objeto, que está sendo alvo de fiscalização, que ele também tenha guarnecido as suas garantias, né? Porque a gente, em inúmeras situações, eu tive a oportunidade de acompanhar vários acordos do TCU, né? A gente vislumbra deficiência de fundamentação, a gente vislumbra um adequado apontamento da irregularidade, né? E em muitas situações, aqui, relatando um caso específico que a gente teve a oportunidade de acompanhar, em que 3 ou 4 advogados públicos foram penalizados no âmbito do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União penalizou, aplicou multa a 3 ou 4 advogados públicos, porque os advogados públicos, eles deixaram, em um determinado momento, foram analisar uma situação, era uma situação que envolvia alteração de objeto contratual, e aí o Tribunal de Contas, quando foi os advogados públicos se posicionaram, né, em um determinado momento, na linha do que dizia o próprio TCU, em relação à alteração quantitativa, qualitativa, percentuais, falaram, olha, nesse caso é possível. Só que o que aconteceu? O TCU mudou o entendimento depois. Aí o TCU mudou o entendimento depois e disse, olha, né, como eu mudei o entendimento, vocês aplicaram o entendimento lá antigo, eu vou penalizar, aplicar multa aqui para advogado público, enfim. Então, são questões que até a própria Lindbe, de forma adequada, trouxe, né, para dar guarnecer o eventual gestor dessas mudanças de entendimentos temerárias, enfim. E a das orientações gerais. Exatamente. Até lembro aqui, porque quando a gente fala em segurança jurídica, a gente tem que trazer à tona a cognoscibilidade, previsibilidade e estabilidade, né, no mínimo. E concordo com você em relação à utilização desses conceitos indeterminados, porque, por exemplo, quando a gente fala de erro grosseiro, né, é um conceito aberto, e lógico que a gente tem, trazendo o professor Celso Antônio aqui à tona, a zona de certeza positiva, a zona de certeza negativa, isso, e o problema está muitas vezes a fundamentação adequada, a correlação com o caso, sustenta uma aplicação eventual de penalidade, enfim, a gente tem que ter muito cuidado e a fundamentação ela é muito importante, né, no âmbito do processo judicial ou administrativo, enfim, não interessa. Eu não vejo na Lindbe, quando ela surgiu, foi uma celeuma, você deve lembrar, porque não havia um acompanhamento e de uma hora para outra ela já estava indo para a sanção. Eu achei que os vetos foram interessantes, porque seriam complicados algumas situações, como aquela ação declaratória de validade. Como é que é? Ia ser justiça estadual ou federal? Vai vincular todo mundo, né? É a questão do parágrafo primeiro. Mas é que tá. Eu acredito que, bem interpretada, ela fornece instrumentos bem interessantes. Por isso que eu questiono a necessidade dessa MP 9666. Será que seria realmente, né? Será que a gente precisaria mesmo disso? Agora, tudo é como a gente aplica. Eu também não vejo que o gestor não tenha razão quando ele alega ou quando ele tem um receio de atuar nesse contexto. Realmente, e isso até... E quando se fala do advogado público, também eu vejo várias situações em que é muito complicado o que você exige. Por exemplo, questões técnicas que fogem do conhecimento jurídico. Você não pode querer imaginar que aquela pessoa que tem um conhecimento jurídico vá buscar além do que é esperado, do que poderia ser imaginado dela. E nesse aspecto, eu até vejo um fator que é um pouco complicador, porque quando o decreto e agora a MP, ela estabelece que não há mais responsabilização automática do parecerista, digamos assim, quem dá a assessoria jurídica em relação ao gestor,
a não ser que ele pudesse identificar na manifestação a presença de dolo ou grosseiro ou que for provado com conluio, eu observo que é uma tentativa de afastar a autoridade que decide da responsabilização. E isso pode ser até mais um fator complicado de você querer penalizar indevidamente aquele que está prestando assessoria jurídica. Então, eu acredito que essa lei ela tem vários, digamos assim, conceitos abertos, mas a gente vai aos poucos trabalhando com a maior naturalidade, vai vendo nos casos concretos, né, com erros e acertos, mas o que eu acho que a gente tem que evitar é fechar portas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você chegar e limitar por completo competências do tribunal ou possibilidade de fiscalização, entendendo que isso violaria a priori uma garantia. Eu vou dar um exemplo que também está sendo debatido no âmbito do Supremo, a questão do controle de constitucionalidade pelo Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, pela súmula 347, ele pode fazer o controle ou não pode, no caso concreto. Tem lá a voto do Gilmar, já no caso da Petrobras, em que ele deu uma cautelar em mandado de segurança há muito tempo, suspendendo lá o regimento, dizendo que aplicava a lei de licitações. Ou, o contrário, o TCU entendia que aplicava a lei de licitações, o Gilmar suspendeu o acordo do TCU para que ele pudesse aplicar o regulamento dele. O Alexandre de Moraes, vários dele agora, entendendo que não pode, porque como mudou o regime constitucional, amplia os legitimados, né, para ação direta, são vários agora, não é só o Procurador-Geral da República, como era antes, então não haveria mais essa possibilidade desse controle difuso e outros com outro entendimento. E aí, assim, se você fecha essa possibilidade por completo do Tribunal de Contas analisar a constitucionalidade de atos, você vai impedir que ele verifique casos que são absurdos. Imagine que um município lá pequeno do interior, ele aprove uma lei permitindo que o cidadão se aposente com 25 anos, proventos integrais. Eu vou ter que registrar o ato dele lá, eu não vou poder declarar no caso concreto, especificamente. Então, é isso que eu digo. Eu tenho preocupação com algumas mudanças, não essa da LINB, mas teve um projeto de lei que está no Senado, em que eles buscavam criar um comitê para fazer uma espécie de chancela nos contratos realizados durante o período de pandemia. Acho que, salvo engano, é o projeto de lei 791 de 2020. Ele não foi para frente, né? Não sei se nas outras reformas, eu acho que naquelas outras PECs talvez tenha algo parecido, mas ele queria criar um comitê que era composto pelo Controlador-Geral da União, por um ministro do TCU indicado pelo presidente do Supremo. Eles iriam dar uma chancela, o termo é esse, uma chancela nos contratos, e nos contratos chancelados não caberia responsabilidade civil ou administrativa em relação aos atos praticados. Quer dizer, algumas coisas assim que surgem, você vê que, pô, mas aí eu acho que é um pouco demais. Você não está querendo dar segurança, você quer blindar o cara, pô. Entende, Vale? Aí eu acredito que a gente tem que buscar realmente um caminho, dar a liberdade, permitir a inovação, para que o gestor, diante de uma lacuna, ele possa, né, buscar soluções inteligentes, criativas, estimular a Procuradoria Jurídica a trazer essas soluções, porque muitas vezes é mais fácil você dizer não. Só que se você só disser não, como é que as políticas públicas vão ser implementadas? Exatamente. Né? Aí é uma situação de comodismo. Mas também você também não vai exigir do cara que ele se responsabilize, né? Que ele vá. Então você tem que... Agindo no âmbito da juridicidade, o que é possível fazer para construir uma solução adequada dentro do ordenamento jurídico? Eu acho que esse é o ponto. Perfeito. Lógico que esse momento de pandemia tem exigido que a gente repense o direito, né? Promova a reengenharia jurídica, até para se adequar a esses novos tempos, porque as soluções de outrora não são as soluções de hoje. Elas exigem uma reflexão maior, vai exigir uma reflexão maior também dos órgãos de fiscalização, da advocacia pública, na construção das soluções. Nós temos sido muito demandados ultimamente por conta do cenário de pandemia. O executivo tem, né, necessariamente aí uma carga, um peso maior em função desse cenário, porque precisa prover adequadamente e realizar as políticas públicas, como você bem destacou, e a gente tem que, a partir desse cenário, criar novas soluções, criar novos caminhos, porque os caminhos de antes não são os caminhos que vão nos levar à efetivação, né, dos direitos e garantias fundamentais, inclusive nesse cenário pandêmico. Meu amigo, eu queria te agradecer demais, né? Eu já sabia que seria um debate muito rico, pela verticalização que você sempre traz, suas palestras, suas aulas, enfim, você que é um professor de mão cheia, que a gente tem orgulho aqui de ter em Alagoas, e agradecer a sua disponibilidade mais uma vez para vir aqui, né, no Instagram da PGE, para falar para os colegas temas que são tão relevantes para a nossa atuação na prática
E eu espero, agradeço aqui a audiência de todos os amigos da PGE que estiveram aqui, de outras pessoas também, outros tantos, a live é aberta, e vimos aqui várias pessoas conhecidas, enfim, seus alunos, que provavelmente devem estar por aí. E gostaria de te agradecer muito, já fica o convite para as próximas, se você tiver disponibilidade, talvez para a gente debater com maior, com folga, com tempo, a Lindbe aí. Agradeço demais. Eu agradeço também, Vale, essa oportunidade, agradeço à Procuradoria-Geral do Estado, eu admiro muito o seu trabalho. Você, como procurador, como professor, é um cara destacado, né? Todo mundo sabe disso, né? Da referência que você é. E é muito bom conversar com quem tem boas ideias, com quem, né, conhece várias áreas, e aí a gente vai aprendendo junto. Eu acho que o conhecimento ele é construído dessa maneira, né? De forma dialética. Me coloco à disposição, né, para poder ajudar, para a gente poder debater. E vamos marcar mais encontros aí, virtuais, por enquanto, infelizmente, para que a gente possa debater e construir juntos ideias boas, né? É isso que a gente precisa. Obrigadão, valeu. Obrigado a todos. Parabéns, parabéns também pela iniciativa sua e de todos os outros colegas, inclusive do nosso colega procurador Fábio Lins, né, pela idealização do Instituto de Direito Administrativo de Alagoas. O Fábio, que é o presidente, você é o vice-presidente, salvo engano, tem contribuído muito para que o direito administrativo seja debatido com maestria. Parabéns ao Fábio, parabéns a você. E agradeço mais uma vez. Cuide-se, fique com Deus, né? Cuide da sua família. Em breve a gente faz um evento ao vivo aí. Obrigado, meu amigo, mais uma vez. Amigão. Forte abraço. Valeu, obrigado. Um abração. Obrigado a todos.